Olá, querido aluno, tudo bem? Na nossa aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre modelos de processos. Em aulas anteriores, nós aprendemos que um processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas que são realizadas na criação de algum produto de trabalho. Então, como atividade, nós aprendemos que nós temos a comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Essas são as atividades para o desenvolvimento de um software. Aprendemos também que existem algumas atividades de apoio às atividades de desenvolvimento de software, que são controle e acompanhamento do projeto, administração de riscos, garantia da qualidade de software, revisões técnicas, entre outras. Então, uma metodologia de processo genérica, ela é composta por atividades de apoio e atividades metodológicas. Toda atividade metodológica, ela contém diversas ações da engenharia de software e cada ação da engenharia de software é composta por diversas tarefas, né, por um conjunto de tarefas. Então, de acordo com a figura que vocês estão vendo, veja, a gente tem atividade metodológica número 1. Dentro dessa atividade metodológica, nós temos ação da engenharia de software número 1.1, vamos ter 1.2, 1.3 até 1.k. E cada ação da engenharia de software tem um conjunto de tarefas. Então, tarefas de trabalho, artefatos de software, fatores de garantia de qualidade, pontos de controle do projeto. Então, são diversas as tarefas que podem aparecer aí no conjunto de tarefas. E veja que a atividade de apoio, que é a comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção e a entrega, cada atividade de apoio, ela possui diversas atividades metodológicas. Para ficar mais claro o entendimento, nós temos aqui o exemplo de um software simples solicitado por uma pessoa com necessidades simples e objetivas. Então, a atividade de comunicação tem a ação ligação telefônica para levantamento de requisitos. Então, quais são as tarefas que estão envolvidas nessa ação de uma ligação telefônica para levantamento de requisitos? Primeiro, contactar o interessado via telefone. Depois, discutir as necessidades e tomar notas. Então, todas as necessidades do seu cliente precisam ser anotadas. Organizar anotações em uma breve relação de requisitos por escrito. Então, tudo que você falou com o cliente e anotou ali como rascunho deve ser organizado de maneira a se tornar um breve levantamento de requisitos. E a última tarefa, enviar um e-mail para o interessado para revisão e aprovação. Então, depois que você conversou, anotou, passou a limpo, tornando uma relação de requisitos, você manda para o cliente para que ele aprove. Fluxo de processo. O que seria um fluxo de processo? O nome já está dizendo, né? Então, é como o processo vai fluir, digamos assim. Então, aí nós temos uma definição, que um fluxo de processo descreve como são organizadas as atividades metodológicas, bem como as ações e tarefas que ocorrem dentro de cada atividade em relação à sequência e ao tempo. Então, um fluxo de processo, nós podemos fazer, é o fluxo linear. Então, veja que a gente tem na figura aquelas atividades, comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Então, cada atividade, ela é executada em sequência. Então, primeiro eu faço a comunicação, em seguida faço o planejamento, em seguida a modelagem, depois a construção e a entrega do produto. Então, em nenhum momento eu posso repensar nas etapas anteriores. É um fluxo linear. Então, vão sendo executadas tarefas em sequência. O fluxo de processo iterativo. Ele repete uma ou mais das atividades antes de prosseguir para a seguinte. Então, eu começo na comunicação, chego no planejamento, vejo que tenho necessidade de mais
uma atividade de comunicação, eu posso voltar para a comunicação. Então, no momento que eu estou planejando, eu posso retomar a conversa com o cliente e posso refazer o meu planejamento. Depois de planejamento, modelagem, e aí a etapa de modelagem, ela pode a todo tempo estar sendo revista, né? Da mesma forma, quando eu chegar na modelagem, se eu perceber que eu preciso voltar para o planejamento, para a comunicação, eu posso voltar. Na construção, se eu percebo que eu preciso voltar para a comunicação, para o planejamento ou para a modelagem, eu posso também voltar. Então, o fluxo de processo iterativo, a qualquer momento, você pode voltar para alguma das etapas anteriores. O fluxo de processo é evolucionário. Ele executa as atividades de uma forma circular. Cada volta é uma versão. Então, acaba sendo semelhante ao processo linear, né? Que vai do início até o fim. Porém, aqui no evolucionário, nós podemos ter a resolução de pequenos problemas. Podemos dividir um grande problema em pequenos problemas. Então, cada rodada é uma nova versão do sistema. Eu faço a comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrego aquela primeira versão. De acordo com o feedback do cliente, posso precisar voltar para a comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega de uma segunda versão. E assim sucessivamente, até que todas as versões estejam prontas e eu faça a entrega final para o cliente. O fluxo de processo paralelo, né? Como o nome diz, você pode fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então, você faz a comunicação e o planejamento ao mesmo tempo que você faz a modelagem. Então, já vai, comunica, planeja e ao mesmo tempo já vai fazendo a modelagem. No momento que está modelando, já pode ir construindo. Não é obrigado a terminar toda a modelagem para poder construir. E foi fazendo pequenas entregas. Então, veja que na figura tem aí o tempo, né? Então, o tempo vai correndo enquanto todas as atividades vão sendo realizadas. Chegamos, então, nos padrões de processos. Um padrão de processo, ele descreve um problema de processo encontrado durante o trabalho de engenharia de software, identificando o ambiente onde foi encontrado e sugerindo uma ou mais soluções comprovadas para o problema. Então, encontra um determinado problema e aí vai fazer encontrar uma solução para aquele problema. Tá? Em outras palavras, um padrão ele fornece um modelo. Então, vou citar um exemplo para vocês para que fique mais claro. Né? Adiante, a gente cita o exemplo. Então, existe um modelo que foi proposto por Ambler, que ele diz que um padrão de processo precisa ter um nome, as forças, o tipo, o contexto inicial, o problema, a solução, o contexto resultante, os padrões relativos ou associados e usos conhecidos e exemplos. Vou explicar cada uma dessas etapas. Então, o nome do padrão, acho que não tem muito o que explicar. Então, é um nome que você encontra para aquele padrão. Então, você encontrou um erro qualquer, e aí o nome do padrão, você quem dá esse nome. As forças, ou intento, também podemos chamar, é o ambiente onde se encontram o padrão e as questões que tornam visível o problema e que poderiam afetar a sua solução. O tipo de padrão pode ser de 3 tipos diferentes. Tem o de estágio, o de tarefas e o de fases. Então, o padrão de estágio, ele define um problema associado a uma atividade metodológica. Já o de tarefas é um problema associado a uma ação da engenharia de software. E o padrão de fases, ele define uma sequência de atividades, né? Define a sequência de atividades metodológicas dentro do processo. Então, como exemplo de um padrão de estágio, nós temos o estabelecimento da comunicação. Então, como é que vai ser a minha comunicação? É um padrão de estágio. O padrão de tarefa, um exemplo, é o levantamento de requisitos, já bem conhecido de todos vocês. E como padrão de fases, nós podemos seguir ter como exemplo um modelo espiral.
nós vamos estudar adiante esses diversos modelos de desenvolvimento de software. O contexto inicial. Ele descreve as condições sob as quais o padrão se aplica. Antes do início do padrão, que atividades organizacionais ou relacionadas à equipe já ocorreram? Qual o estado inicial para o processo? Que informação de engenharia de software ou de projeto já existe? Então, esse é o contexto inicial do meu padrão. Em seguida, nós temos o problema. Qual foi realmente o problema que nós encontramos que precisa ser resolvido por esse padrão? A solução vai descrever como eu vou implementar o padrão de forma bem sucedida. Então, qual solução eu vou encontrar para o meu problema? O contexto resultante, ele descreve as condições que resultarão assim que o padrão tiver sido implementado com êxito. Ou seja, qual será o resultado da minha solução? Eu encontrei um problema, encontrei uma solução, qual será o resultado? Os padrões relativos ou associados são aqueles padrões que estão envolvidos com esse padrão. Então, fornecem uma lista de todos os padrões de processo que estão diretamente relacionados ao processo em questão. Usos conhecidos e exemplos indicam as instâncias específicas onde o padrão é aplicável. Aqui nós temos um exemplo de um padrão de processos. Esse exemplo foi retirado do livro de Pressman. E veja que o nome do padrão são requisitos imprecisos. Então, em algum momento do projeto, foi percebido que os requisitos não estavam precisos, não estavam legais, não estavam bons, não estavam refletindo a realidade. Então, veja que é um padrão de fase, foi um problema que ocorreu lá na fase de requisitos. Nesse exemplo é listado o contexto inicial do que aconteceu inicialmente. O problema, então o problema é que os requisitos são vagos ou inexistentes. Em seguida tem uma solução, tá? O contexto resultante, que é o que se espera depois desse padrão. Os padrões que estão relacionados, então a comunicação com o cliente, tem relação com os requisitos imprecisos, o projeto iterativo, o desenvolvimento iterativo, a avaliação do cliente, a extração de requisitos. Então, todos esses são padrões que têm relação com os requisitos imprecisos. Então, vocês leem esse padrão com os detalhes, tem nesse link, no livro de Pressman, na página 37. Então, após a leitura, vocês vão tentar criar um outro exemplo de padrão de processo, que não seja apenas copiar o que já tem nesse daí. Então, usem a imaginação, sejam criativos, tá? Outra atividade avaliativa, que eu vou colocar para vocês também, é para vocês elaborarem um conjunto de tarefas para essas ações que estão listadas aí. Então, cada aluno escolhe uma dessas ações e vai fazer o conjunto de tarefas, do mesmo jeito que está no exemplo do slide número 4. Esse slide aqui. Esse aqui. Então, dessa mesma maneira aqui, vocês vão criar o conjunto de tarefas para as ações que estão listadas aqui no exercício. Então, você escolhe uma dessas ações e faz o conjunto de tarefas. No próximo encontro, vocês vão apresentar. Fica aqui como exercício de fixação, certo? Para vocês fazerem. E a nossa bibliografia é o capítulo 3 do livro de Pressman.